Você vai ver agora no Jornal da Assembleia. Plenário mantém o veto do Poder Executivo ao projeto que define diretrizes para a volta às aulas. E vai ver também. Líder do Democratas pede união dos deputados para convencer ao governo a dividir recursos da privatização da Casal com os municípios. O Jornal da Assembleia começa agora. Olá! Por 11 votos a 6, após ampla discussão, o plenário da Assembleia Legislativa manteve o veto do Poder Executivo ao projeto que define diretrizes para a volta às aulas na rede pública estadual durante a pandemia. Antes, foram anunciadas oficialmente 2 lideranças partidárias na casa. Confira. A sessão desta quarta-feira foi presidida pelo deputado Ivan Beltrão e contou com a oficialização de 2 lideranças na casa. O deputado Davi Maia foi confirmado como líder do Democratas e Cabo Bebeto como líder do PTC, o que confere aos dois o direito a mais 5 minutos nos pronunciamentos em sessão e a poder pedir adiamento de matérias em análise no plenário. Também chegou a caso o apelo da deputada Ângela Garrote para que os garis sejam incluídos entre os grupos prioritários de vacinação. Ainda começam a tramitar no parlamento as indicações do deputado Francisco Tenório para que sejam construídas creches nos municípios de Champreta e Paulo Jacinto. Também segue para a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia o projeto do Judiciário para a criação de cargos em comissão no Poder. Na hora da votação, os parlamentares discutiram o veto ao projeto de lei que define diretrizes para a retomada de atividades escolares em tempos de pandemia do coronavírus. O projeto de lei aprovado por unanimidade aqui na Assembleia Legislativa, protocolado em junho do ano passado, quando ainda não tínhamos nenhum regramento do governo do Estado com relação à retomada das aulas, dizer que a mensagem que essa casa passou é de que a educação é prioridade. A MDBista lembrou que, apesar de o Estado alegar que houve usurpação de competência, quando um poder busca fazer o trabalho de outro, o Executivo deixou vários pontos da retomada das escolas sem qualquer direcionamento. O Estado de Alagoas traça diretrizes para uma avaliação diagnóstica de aprendizado, o que não é contemplado em nenhum desses instrumentos. Diretrizes embasadas em critérios epidemiológicos para definir a taxa de contaminação, a taxa de ocupação de leitos, que interferem na retomada ou na suspensão das aulas presenciais. Nenhum dos decretos traz isso. Diretrizes para o acolhimento dos estudantes também não está contemplado. Respeitar as especificidades de cada nível de ensino também não está contemplado. Deputado Davi Maia, proteção dos grupos de risco de trabalho. Nenhum dos instrumentos trazidos pelo governo trata sobre os grupos de risco. Atendimento diferenciado desses grupos de risco também não está contemplado em nenhum desses instrumentos. No caso de contaminação de alguns dos estudantes, o que fazer, como fazer, a suspensão dessas aulas também não está contemplado. Apesar das ponderações da deputada, o plenário manteve o veto por 11 votos a 6. E na sequência das discussões em plenário, o líder do Democratas, deputado Davi Maia, pediu união dos deputados para convencer ao governo do Estado a dividir recursos da privatização da Casal com os municípios da região metropolitana. Os deputados responderam positivamente ao apelo do parlamentar. O líder do Democratas na Assembleia Legislativa, o deputado Davi Maia, pediu união dos parlamentares para buscar convencer o governo do Estado a dividir com os municípios parte do arrecadado no leilão da concessão de água e saneamento da região metropolitana. O governo do Estado reúne os municípios da região e decide que esse recurso será gasto de qualquer maneira. E esse recurso será investido de acordo com o orçamento do governo do Estado, sem nenhuma prioridade para os 13 municípios que compõem a região. O democrata reforçou que as obras são importantes,
trarão benefícios diretos no acesso ao saneamento básico, mas que junto gerou despesas com pavimentação e iluminação pública aos municípios. O parlamentar aproveitou para apresentar o modelo de divisão que considera ideal. 1 bilhão seria de gasto do governo. O governo fazer os investimentos que ele quiser, que ele entender necessário. E 1 bilhão de reais seriam divididos entre os 13 municípios que estão perdendo a sua concessão, ou os 13 municípios que estão sendo afetados com a concessão. A proposta de dividir com as prefeituras o que foi arrecadado recebeu adesões instantâneas. Alguns deputados afirmaram temer que a cobrança vá parar na justiça. Uma judicialização, num caso desse, poderá trazer um prejuízo, na verdade, a Alagoas muito grande. Poderá, assim, aquele que judicializar isso vir a ser responsabilizado até pela nulidade desse leilão, que representa um aporte de recursos importantíssimo para um Estado pobre, que teve a felicidade de vender uma empresa que não mais era viável. A deputada Jó Pereira declarou que os recursos precisam ser tratados como um bem comum público. Tratar os recursos do leilão não como os recursos do governo, da gestão do governador Renan Filho, mas como recursos do Estado de Alagoas, que deve servir para todos os alagoanos. O líder do governo considerou que o pedido não poderá ser apreciado pelo fato de o leilão já ter sido realizado. Essa discussão, ela deveria ter sido feita antes do leilão, antes do que já foi todo percorrido, tudo foi resolvido, tudo foi feito, e não se pode mudar a regra do jogo com o jogo já jogado. Embora que possa ter discussões, se pode colocar à mesa algumas novas propostas para serem discutidas, todos os prefeitos eles foram ouvidos, tiveram a oportunidade de serem ouvidos, houve uma eleição municipal no meio, mas a administração ela é impessoal, então o que é decidido numa administração ela continua na outra administração, mesmo não sendo a mesma pessoa que esteja como titular do Executivo, e sei que a intenção de Vossa Excelência é aperfeiçoar o que já foi um sucesso. O propositor da medida voltou a pedir que todos se empenhem em fazer o Executivo sentar para dialogar sobre o assunto. Muito mais um pedido a Vossas Excelências, que tem tanta relação assim com o governo do Estado, é muito mais um pedido da gente conseguir um acordo, da gente conseguir um melhor caminho, da gente sentar numa mesa, até porque eu já tentei, a gente sentar numa mesa e conversarmos com o governo do Estado, e quando eu falo com o governo é com G maiúsculo, não só com o governador, mas com os secretários, com todos que fazem parte, com a própria empresa, com a BRK, que também será afetada pelo resultado deste processo, mas é sentarmos e decidirmos como a gente consegue uma saída que seja boa para todos os entes. Bem, encerramos aqui esta edição do Jornal da Assembleia. Obrigada a você que nos assiste e até logo mais.